O time de basquete em cadeira de rodas dos Tubarões MM Fundesp LDPG conquistou no final de semana a medalha de bronze dos Jogos Paradesportivos do Paraná. A competição aconteceu em Maringá e contou com 8 equipes. Ponta Grossa caiu no grupo da morte, com Curitiba, campeã de 2016, Foz do Iguaçu e Toledo, equipes que derrotaram nossa cidade no Campeonato Paranaense. E já no primeiro jogo, os pontagrossenses mostraram força ao vencer Curitiba pelo placar de 45-38. Ainda na quinta-feira, nossa cidade enfrentou Foz do Iguaçu, time que na semana anterior havia conquistado a Copa Santa Catarina. Num jogo extremamente equilibrado, a equipe das Três Fronteiras chegou à vitória pelo placar de 54-49. O jogo contra Toledo decidiu a sorte de Ponta Grossa na competição. Uma vitória daria o segundo lugar do grupo e a vaga para as semifinais. Numa partida de muita marcação, Ponta Grossa chegou à vitória sobre Toledo por 65-55. A semifinal foi disputada contra Pinhais, time que chegou a Maringá com 4 atletas do Rio de Janeiro, equipe que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Contrariando as expectativas, Ponta Grossa jogou bem, criando muita dificuldade para Pinhais. O placar de 65-55 para o time da região metropolitana de Curitiba mostrou bem que Ponta Grossa havia criado confiança no seu jogo. Entretanto, a vaga para a sexta final seguida não veio. Na decisão do terceiro lugar, o confronto foi novamente contra Foz do Iguaçu, time que tinha derrotado a equipe da nossa cidade na primeira fase. Diferente do jogo anterior, Ponta Grossa voltou a marcar muito, anulando os principais jogadores de Foz do Iguaçu. Já no primeiro tempo, o placar era de 31-21. Na segunda etapa, Ponta Grossa apertou a marcação e ampliou a diferença, chegando à vitória por 69-37. Medalha de bronze para Ponta Grossa, que em 6 edições do Parajaps chegou ao pódio em todas elas, obtendo 4 títulos, um vice-campeonato e um terceiro lugar. Bem, eu tenho aqui ao meu lado o Noel Kosciuresco e do outro lado o Edson Micos. Primeiramente agradecer a presença de vocês aqui, porque tivemos aí desde quarta-feira passada até ontem, dias de bastante turbulência, né, no sentido positivo até por sinal, chegando de viagem no final da tarde de ontem. Noel, que gosto tem esse bronze aí para Ponta Grossa, para o time dos Tubarões MM? Boa noite. Boa noite, Benhur. Até como foi estampado nas redes sociais, né, intitulado um bronze com gosto de ouro, e eu acho que é bem por aí mesmo, né? Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a colaboração, digamos assim, da arbitragem, né, para as outras equipes, fizeram com que nós chegássemos a esse resultado do bronze, mas com o gosto do ouro, sem dúvida. Que legal. Edson, os Tubarões ainda são uma presa difícil de se pegar. Como é que é? Boa noite. Boa noite, Benhur. Nosso time sempre foi guerreiro, não desistimos nunca aí dos campeonatos. Pode vir o que vier para frente, a gente enfrenta, né? Nosso time estava há um tempo aí treinando quebrado, né? Nesse ano, principalmente. E acredito que dentro da competição aí foi crescendo aos poucos, né? Pegando um entrosamento aí, principalmente com um atleta de fora. E a gente vai levando, apesar dos percalços aí de falta de equipamento e da falta de treino, a gente consegue ser guerreiro ainda e ter raça para jogar. Primeira fase, Curitiba, Foz do Iguaçu e Toledo. Noel, o que passou por tua cabeça no primeiro momento? Nós temos imagens aí das partidas, o Júnior pode colocar. O que passou por tua cabeça no primeiro momento quando você soube da distribuição das chaves? Veja, nós já vimos há alguns meses vendo a ascensão dessas equipes, né? Principalmente Foz do Iguaçu, que até então, particularmente, eu não acreditava que nós pudéssemos vencê-los. Tanto que perdemos a primeira partida para eles e tal, e vimos toda a dificuldade. Mas tivemos aí, fomos agraciados aí com a vitória contra Pinhais, né? E depois conseguimos chegar até antes das semifinais, né? Então, para mim, particularmente, foi uma surpresa a gente chegar no resultado que chegamos, né?
aplaudi muito aí a participação do Boto, toda a garra do Micos, né, do Vinícius, do William, que guerrearam, o próprio Eros. Sua também, né? Não, eu fiz o que eu pude, né? A gente participou, todos fizeram. Né? E sem falar o Eros, né, que foi um menino novo, um menino que está há pouquíssimo tempo na equipe, que fez cesta, bloqueou, tirou a mão, deu toco em gente grande e está se destacando aí. Então, assim, para mim foi uma surpresa chegar e uma surpresa agradável. Né? A gente sempre falou, todo mundo elogiando muito a participação do Eros, que é um garoto de apenas 17 anos de idade, e está com 1 ano de basquetebol e realmente ajudou muito a equipe nesta competição, mas como eu falei para o Noel, todos tiveram uma participação muito grande. Edson, o time dos Tubarões não teve alguns jogadores para esta competição lá em Maringá. Na contrapartida, veio para a nossa cidade como convidado o Boto, atleta que já atuou na seleção brasileira. Qual foi a importância desse atleta em todos os sentidos? Não só a qualidade técnica que ele trouxe, mas também para o grupo que representou isso. Eu acredito que por ser um cara muito humilde, apesar do todo o histórico que ele tem até na seleção brasileira, né, ele agregou muito no nosso time, reconhecido como um time que joga forte. Ele também tem esse espírito. A gente aprendeu bastante com ele. Apesar desse pouco tempo, o cara ensinou muito para a gente, até ter o espírito de guerreiro mesmo que ele tem, né? Não deixar para trás, enfrentar os times aí poderosos, com atletas aí que vai disputar o grupo do brasileiro, né? Primeira divisão. E ele mostrou bastante humildade nisso. É importante, né? Esse é o verdadeiro atleta, né? É aquele cara que realmente tem a humildade, não só dentro, como também fora de quadra. Eu queria aproveitar, sair um pouquinho das 4 linhas, para falar sobre uma situação grotesca por parte do governo do Estado, em especial da Secretaria de Esportes do Estado, em anunciar ao Parajaps que cadeirantes ficariam em hotel e muletantes e andantes ficariam em alojamento. Uma situação que revoltou muitos deficientes. Houve gente se aproveitando da situação, se anunciando como cadeirante, quando na verdade era muletante ou até andante, dizendo que era cadeirante. E além das diferenças que aconteceram, o Boto foi um jogador que ficou no alojamento comigo, ele e a esposa dele, dormiu no chão. Nada contra isso, porque a gente acostuma a isso, né? Nós fazemos isso nas competições do Paraná. Mas, Noel, no teu entendimento, que tipo de gafe é essa que cometeu o governo do Estado? Veja, o nosso país, de certa forma, passa por um momento muito delicado na política. Nós sabemos que a política faz parte, e deve mesmo fazer parte, de todos os munícipes, de todos os brasileiros. Mas, infelizmente, esse final de semana, desde quarta até domingo, essa última semana que passou, especialmente no Parajaps do Paraná, nós tivemos um péssimo exemplo vindo aí dos governantes, né, do Estado, que deveriam propiciar para a pessoa com deficiência o conforto e não esse desastre, que eu diria, que foi. Nós lutamos muito na questão sempre de conscientizar a população da inclusão da pessoa com deficiência, da inclusão social, mas nós entendemos que não pode existir não se deve fracionar, né? A pessoa com deficiência deve ser entendida como pela dificuldade que ela tem. E, na verdade, Benhur, eu hoje uso cadeira de rodas. Eu vejo que o próprio cadeirante talvez tenha menos dificuldades do que o andante. Porque o muletante, ele tem que andar, ele tem que carregar bagagem, ele tem que carregar as cobertas. Se ele vai para o alojamento, ele tem que levar roupas de cama, material de higiene pessoal e tudo mais. E no hotel você não precisa, então você tem todo o conforto. Sim. Então é uma vergonha, né? Talvez a palavra que se resuma seja essa, é uma vergonha o que a organização do Parajaps fez com as pessoas, com os andantes que participaram desse Parajaps. Edson, a impressão que dá, além desse erro grotesco, da Secretaria de Esportes do Paraná, porque essa palavra, essa voz ativa de fazer os jogos sem ter uma parte do dinheiro,
era melhor não fazer a competição, diga-se de passagem, mostra que, além do brasileiro ser mal educado, porque teve gente que entrou nessa carona, gente que não era deficiente entrou nessa carona para poder ficar em hotel, mas mostra que os governantes, não digo de uma forma geral, mas aqui em especial no Paraná, ainda não estão preparados para entender melhor o deficiente, né? Eu sempre digo que pensou em deficiência, pensou em cadeirante. Toda a adaptação é feita para cadeirante. Não nota-se a dificuldade de outro tipo de deficiência. Até mesmo não deficiente, né? Até pessoas idosas, a gente nota uma diferença muito grande nisso. E falando dos jogos ali, acredito que essa competição seja para mostrar que não há diferença entre deficiência. Principalmente no basquete que a gente joga. Tem várias deficiências e dentro da quadra é uma só. Não existe nada diferente entre nós. Não tenha dúvida. Agora, o que falar do time de Maringá, campeão do Parajapes, e do time de Pinhais, Noel? Duas equipes com jogadores de basquete de nível da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e esse bronze aí acabou soando para a gente de Ponta Grossa como realmente um ouro, né? Sem dúvida. É como eu falei no início, né? Essa ascensão já vinha se mostrando há alguns meses, quem sabe até há alguns anos, né? Ano passado a gente já via que a própria Maringá, a própria Pinhais estaria vindo numa ascensão muito rápida também, né? Mas, especialmente nesse Parajapes, nós percebemos que Pinhais, por exemplo, vinha com 4 jogadores de outro estado, né? Maringá enxertou de tal forma que até se comentava de Maringá ser a equipe invencível, né? A equipe a ser batida. E o que realmente acabou acontecendo, né? E nós conseguirmos chegar ao bronze, então eu entendo que nós fizemos um excelente trabalho, claro, capitaneado pelo Benhur, por você, e trazendo toda essa experiência aí do Boto, um atleta extremamente completo, né? Acertamos o tiro, Acertamos o tiro, ele trouxe experiências, né? Nos ensinou agregou muita muito coisa. no grupo, né? Sem A questão dúvida. de postura. Maringá tem uma filosofia diferente, ela conseguiu levar os jogadores para lá, claro, com bons salários e tudo mais. Pinhais traz os jogadores do Rio de Janeiro para jogar e só vem para a competição, não moram. Então, são duas filosofias em que elas têm um ponto em comum, a parte financeira. Quem tem mais dinheiro acaba fazendo a diferença. E, de uma forma geral, Edson, eu acredito que o resultado, esse crescendo que você falou da equipe dos Tubarões dentro da competição, ficou muito evidente, né? Já contra a Pinhais, uma semifinal de gala, uma apresentação muito boa dos Tubarões, que perdeu em detalhes no final da partida, realmente dando uma nova confiança para a equipe, né? Acredito que ali foi uma grande final. Poderia ser até a final do Parajapes ali, nós e Pinhais, né? E a equipe mesmo foi crescendo e era o que a gente queria, na verdade, desde o princípio, quando começamos aí no estadual, né? Que as equipes crescessem para dar um maior volume de jogo aí entre nós, né? Mas teria que ser mais pessoas aqui mesmo do estado, né, para ficar um negócio legal. Foz do Iguaçu faz um trabalho legal também, trouxe um atleta de fora. É uma parte bacana. Eu acredito que as equipes não podem perder a essência. É claro que o basquetebol tem que crescer. É importante esses jogadores também crescerem, evoluírem, né? Mas quando os atletas de fora forem embora, você tem que olhar para trás e ter uma semente plantada. Isso eu acho que deve fazer o diferencial, né? Nós até comentávamos entre nós na van, no retorno, até que ponto a participação desses atletas que são veteranos, que jogam em grandes times, inclusive na seleção, a participação dele num evento como esse, até que ponto ele não ofusca, né, os jogadores, os prata da casa, os jogadores ali, né? Nós vemos alguns exemplos de outras cidades que muitos, inclusive, se desmotivaram e acabaram deixando as equipes e o basquete acabou morrendo naquela região. É um assunto delicado, tem que saber tratar, tem que saber tratar dessa situação, né? Bem, eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui, e Noel, eu vou insistir de novo nessa tecla. A participação, a importância de vocês todos na equipe fazem a diferença. Realmente, o espírito de grupo dos Tubarões é algo invejável.
e que a gente só tem que enaltecer, e eu tenho muito orgulho de estar à frente desse time e agradecer vocês por acreditarem no nosso trabalho. Agora é se preparar para as finais do Paranaense. Nós vamos disputar a segunda divisão, mas é título também, né, Edson? Acredito que a gente preparou bastante aí, né? O time cresceu, né, nesse final de semana aí, e acredito que vai ser diferente aí dos outros jogos que a gente teve aí no Paranaense. Maravilha, vamos trabalhar para isso. Mais uma vez, obrigado pela presença. Imagina, sempre à disposição. Maravilha, obrigado. Vamos aí. Da mesma forma, Edson, tá ok?